Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo uma vitória esmagadora. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 54. Dizem assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá. Desculpe, pessoal, me perdoe. Repito. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 13 de novembro de 2024. Justo, santo, poderoso Deus, graças te dou por esse momento. Estou aqui juntamente com essas pessoas que estão me ouvindo. Abençoa cada uma delas, a família de todas, a minha família, a minha vida, nosso país, as nações do mundo. Enfim, Senhor, minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei como tema para a palavra do dia a expressão uma vitória esmagadora. Quem está me acompanhando aqui, ultimamente, eu tenho falado, quem me acompanha sempre, ultimamente eu tenho aqui deixado, falado, sempre assim, umas mensagens de cunho escatológico, falando sobre arrebatamento de igreja, sobre momentos atuais, enfim. Nisso, eu acredito que você, a senhora, o senhor podem notar, e eu noto isso, o grande amor de Deus por nós, seres humanos rebeldes e ingratos. Deus avisando, Deus mostrando sinais. E por que o amor de Deus é tão grande por nós? Porque Ele não quer nos perder. Ele quer que nós vivamos com Ele na eternidade, desfrutando todas as bênçãos celestiais. E muitos de nós estamos detidos aqui nessa terra, fazendo muitos planos, muitos projetos, grandes conquistas. Já conquistei isso, vou usufruir, me aposentei agora, quero desfrutar. Gente, nós precisamos chegar no céu, porque essa terra, esse mundo não presta mais para viver. Então, entre tantas promessas que Deus, Ele assim fez para nós, como cristãos, está a vitória sobre a morte. Eu li aqui exatamente falando sobre a vitória e a morte que foi tragada na vitória. A Bíblia fala de pelo menos 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Já falei aqui uma vez só sobre esse assunto. Mas a morte física é essa que todo mundo conhece, O corpo padece, O cérebro deixa de receber oxigênio, o coração para e tem que se enterrar o corpo dessa pessoa, que antes era uma pessoa e passa a ser um defunto. Essa é a morte física.
Mas tem pessoas que estão vivas fisicamente, mas estão mortas espiritualmente. Ou seja, ainda não se fez assim a sua reconciliação com Deus através de Jesus. E a terceira, ou o terceiro tipo de morte, é chamada de morte eterna. Ou seja, se uma pessoa está morta hoje espiritualmente e amanhã morrer fisicamente, aí já passa para o terceiro tipo de morte, que é eterna. Então, quando Paulo fala aqui que a morte foi tragada na vitória, e eu dei o tema uma vitória esmagadora, porque foi uma conquista sobre os dois tipos de morte. Tanto a morte física, nós não vamos mais morrer depois que isso acontecer. O que é que vai acontecer? É a volta de Jesus e nós com um corpo transformado, se estivermos vivos durante o arrebatamento. Se tivermos já partido daqui, como alguns irmãos nossos já partiram, alguns servos de Deus, eles ouvirão o toque da trombeta e ressuscitarão primeiro. Então, primeiro que eu digo é antes da gente, que os que estiverem vivos serem transformados. Foi uma coisa muito maravilhosa, vai ser este dia. Então, quando isso acontecer, a gente vai receber o corpo que ele é incorruptível. Não é mais um corpo como esse aqui, fadado ao pecado, fadado à mentira, né? Aos desejos de lascívia, né? Enfim, um corpo, esse aqui, cheio de chagas. Jesus morreu por nós, derramou seu sangue, nos purificou, mas esse corpo aqui precisa ser transformado. E é nesse exato momento. Diz assim, Paulo, quando isto que é corruptível, que é o nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, ou seja, esse corpo mortal, não só esse corpo físico, mas toda a essência que nos faz pecar, ele diz, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Como já disse, aqui vale a morte física e a morte espiritual, né? Por quê? A gente teve a vitória, aceitamos Jesus, estamos firmes por misericórdia, estou dizendo no presente agora, que você, a senhora e eu estejamos sempre assim até o arrebatamento. E aí aconteceu o arrebatamento, então aí nós já recebemos o corpo transformado, né? Um corpo incorruptível. E aí sim, nesse momento, não vamos mais passar pelo processo de morte. Nem morte física, nem morte espiritual, né? Então vamos viver eternamente com o Senhor. Não vamos passar, como os ímpios, pelo processo da segunda morte, que está descrito lá em Apocalipse. Então eu vejo isso tão maravilhoso, essa mensagem. Por quê? Porque Paulo diz, que ele está dizendo aqui, digo um mistério para vocês. Na verdade, nem todos dormiremos. Aqui ele fala de morte, né? Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, para poder chegar no céu, todos terão que ser transformados. Até os que morreram, como já disse, receberão, vão ressuscitar em um corpo glorioso, e nós, os vivos, seremos transformados. Então todos terão um novo corpo, um corpo incorruptível. Aí o mistério é que é num abrir, é num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, gente, a trombeta vai soar, mas quem vai escutar são os mortos. Ninguém aqui que estiver vivo no arrebatamento da igreja vai escutar assim essa trombeta soando como se fosse assim, estou avisando que eu estou chegando. Não, vai ser um rapto. A palavra arrebatar significa arrancar com força. Que a igreja não quer sair daqui. A igreja quer, na verdade, a noiva de Cristo, mas nós, seres humanos, ainda tem alguma coisa nessa terra que eles detêm aqui. Por isso que vai ter que ser arrebatada, arrancada com força a igreja do Senhor. Aí ele fala que quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão. Então eu acredito que esse será o despertador daqueles que estão dormindo. Ou seja, dos que estão mortos em Cristo, que morreram em Cristo, aí vão ouvir esse despertador, essa trombeta, e vão ressuscitar. Né? Aí ele conclui
né, dizendo que é necessário que isto que é corruptível, já falei sobre isso, esse corpo, se vista de um corpo incorruptível, porque no céu não vai entrar esse tipo. Inclusive, como eu estava dizendo que no céu não vai entrar esse corpo nosso, aqui mesmo, nesse texto, não no mesmo texto que eu li, mas no mesmo capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 50, fala sobre isso, sobre essa transformação do nosso corpo. Diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue, isso fala aqui desse corpo físico, fadado, cheio de pecados, fadado ao erro. Aí ele diz, não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção, que é esse corpo corrupto, herda a incorrupção. Então, que o Senhor Deus nos ajude, que possamos estar, gente, atentos. É o Espírito Santo que tem me incomodado para nesses dias, né, já tem o que eu acho uma semana, falar sobre esse assunto. Eu estava hoje de manhã olhando para os céus, passei um bom tempo me detendo olhando para os céus, e nesse dia o céu onde eu estava, sabe, aquela nuvem acinzentada, o tempo feio, feio mesmo. E era uma nuvem que era densa, tá? Não dava para ver um azul. E eu fiquei olhando assim lá para cima, acima dessas nuvens, e conseguia ver pela fé, claro, exercitando minha fé. Eu fiquei imaginando como é lindo o céu de glória onde está o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai querido, e daqui a pouco o Espírito Santo vai levar-nos até Ele e ficar com a gente também, o Espírito Santo lá, né? Com os anjos, né? Todo o corpo angelical. Então pensa nisso, vale a pena sofrer um pouquinho mais, porque nós teremos, se ficarmos assim firmes no Senhor, nós seremos vitoriosos, e a nossa vitória será uma vitória esmagadora sobre os dois tipos de morte. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.